solidão sempre pressupõe uma falta. Mas no nosso caso eu fiquei me perguntando falta de que eu tenho sentido nesses 8 anos como mãe da Cecília. E aqui, por que essa falta me levaria então para esse sentimento tão profundo de solidão? O que eu tenho sentido nesses 8 anos é uma falta intensa de um lugar. Eu tenho colocado isso, coloquei no texto e tenho pensado muito nessa falta de um lugar. Nessa falta, inclusive, de um lugar de fala, de um lugar discursivo, de um lugar no diálogo com outras mães, né? Com as mães típicas e também com as mães excêntricas, não é? Às vezes até no diálogo com as outras mães excêntricas eu não sinto um lugar, né? Muitas vezes não me sinto incluída no diálogo com as outras mães excêntricas. Eu acho que para a gente pensar isso, nós precisamos pensar algumas questões. Por exemplo, para onde estamos direcionando o nosso olhar nesse maternar excêntrico, né? Qual é a nossa percepção dessa nossa situação de exceção como mães? Como é que nós lidamos com as leituras que são feitas sobre as nossas crianças? As leituras no sentido geral, as leituras dos médicos, dos profissionais, dos terapeutas. Como é que nós temos lidado com essas leituras? E uma pergunta que antecede essa é a seguinte: nós procuramos um diagnóstico para os nossos filhos? Porque a procura por um diagnóstico, a busca por um diagnóstico é consequência de um olhar que privilegia a diferença, que privilegia o específico nas nossas crianças. Ninguém busca um diagnóstico para algo que é habitual, para algo que é típico. Então, o diagnóstico ele só vai existir se houver um olhar para as especificidades das nossas crianças. Eu fico tentando buscar aqui na minha cabeça, nas minhas lembranças, nas minhas memórias, como foi que eu me senti quando eu tive o primeiro diagnóstico da Cecília e ouvi daquele profissional que ela teria um atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Como nós nos comportamos diante de uma leitura dessas? Não é? Nós rechaçamos ou nós temos acolhido essas leituras? Para onde estamos direcionando o nosso olhar? A gente sabe que as coisas vão acontecendo, a gente não tem muito tempo de raciocinar sobre as nossas decisões. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que todas as decisões que eu precisei tomar estavam direcionadas e foram tomadas tendo em vista a excentricidade da minha filha. Como eu disse, eu nunca calculei isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo esse direcionamento no meu olhar. E eu acho que, entre tantos erros e acertos no meu maternar, esse foi um acerto muito grande. E quando eu olho para trás, eu vejo que todas as decisões que eu precisei tomar, eu tomei tendo em vista a excentricidade da Cecília. Então, eu vi na Cecília algo específico. Apesar de o pediatra dela dizer que a Cecília não tinha nada, que era só eu comprar uma bola e fazer exercícios com ela em casa, apesar dessa orientação, eu via que tinha algo específico na minha filha que precisava ser iluminado. No meu maternar, não eram tão claras as questões da Cecília. Então foi preciso uma disposição para ver. Na nossa sociedade, uma sociedade muito patriarcal, essa disposição para ver está muito relacionada ao olhar da mãe. E é aí que começa a nossa solidão.
estava sozinha, né? Eu estava casada com o pai da Cecília, ele acompanhava a Cecília. Eu também tenho a minha mãe, né, que naquele momento me ajudou muito, mas a disposição para ver era minha. E esse é um processo de elaboração muito solitário. Os outros olhares viam a partir do meu olhar. Então, era a partir da minha elaboração desse maternário excêntrico que tudo acontecia, que todas as decisões eram tomadas. Precisou ser assim, e é assim até hoje. E essa elaboração solitária da nossa condição de exceção como mães é muito solitária, muito desgastante e muito pesada. Mas foi por conta desse meu olhar, né, para a excentricidade da minha filha que ela começou o seu tratamento terapêutico, né, as suas terapias, aos 4 meses de vida. E isso foi fundamental para o seu desenvolvimento nos anos seguintes. Eu estou dizendo que o desenvolvimento das nossas crianças excêntricas depende de uma disposição para ver, e que essa disposição para ver na nossa sociedade está quase que integralmente associada ao olhar da mãe. E daí vem a nossa solidão. Curiosamente, ou lamentavelmente, quando nós direcionamos o nosso olhar para as diferenças, nós começamos a incomodar. Eu fico me perguntando muito por que isso acontece, por que as pessoas ficam tão incomodadas quando você assume o caráter excêntrico de uma criança. O incômodo é geral e ele vem também para o nosso maternar. Eu senti que eu comecei a incomodar a família, a escola, alguns amigos, enfim. Eu fico pensando que é porque quando a diferença é vista, ela exige que a gente lide com ela. Quando você vê a diferença, quando você assume a diferença, essa legitimação da diferença exige uma tomada de decisão. Eu preciso me reinventar para lidar com a diferença. E ninguém quer fazer isso. Então, parece-me, pela minha experiência, que é mais fácil dizer que não tem diferença nenhuma. E é aí que nós vamos perdendo o caráter de existência. Porque se o nosso maternar não é visto na sua excentricidade, é como se ele não existisse. E ele existe, ele é pulsante, é vivo, é doído muitas vezes, não é? Então a minha questão para todas nós é a seguinte: para onde estamos direcionando o nosso olhar? O que estamos decidindo ver ou não ver, conscientemente ou inconscientemente, sobre os nossos filhos? Nós vamos direcionar o nosso olhar para as especificidades que precisam, de fato, ser vistas pelos nossos filhos. Seria muito melhor que nós pudéssemos nos dizer assim: olha, eu consegui ver isso, né? Porque eu estava acompanhada por outras pessoas que também viram. Porque o primeiro pediatra da minha filha foi excelente, ele me sinalizou, ele chamou a família, orientou toda a família. Mas olha só, né? Olha o quanto a Cecília dependeu do meu olhar. O pediatra, o primeiro pediatra, dizia que ela não tinha nada. Então o meu olhar precisou ser muito insistente para que a Ceci tivesse chance de desenvolvimento. Isso é muito grave. A Cecília teve um primeiro diagnóstico reduzido pela neuropsicóloga, que não pediu um exame genético. Fechou a questão da Cecília numa paralisia cerebral, em algo neurológico, né? Ela não estava errada, mas ela reduziu o caso da Cecília.
E eu poderia ter seguido nisso até hoje. Esse primeiro diagnóstico a Cecília teve aos 7 meses de vida. E depois eu percebi que haviam outros traços que não eram explicáveis por aquele primeiro diagnóstico. Eu mudei de neurologista e o outro neurologista pediu um exame genético. E aí eu pude ver que a Ceci tinha uma síndrome. E eu sei como é pesado, né, ouvir isso, entender isso e falar isso. Mas é a realidade. O nosso olhar solitário para os nossos filhos excêntricos, muitas vezes, é a única chance que as nossas crianças têm de se desenvolver, queridas. Às vezes nenhum olhar vai dar conta de captar a singularidade e a especificidade das nossas crianças. Mas o nosso olhar está aqui e ele pode pôr em movimento os nossos filhos e filhas. Um beijo para vocês. Vamos conversando, vamos nos encontrando. Somos muitas e estamos juntas.